Olá, olá, violinistas! Sejam todos muito bem-vindos à live surpresa de hoje. Então, como vocês estão? Como está o estudo? O estudo está na agenda? Eu espero que sim, porque para evoluir só tem um jeito, estudando. Estudando de forma eficiente para tu ter ainda mais resultados. Se tu só sonha e não coloca o teu sonho em ação, tu tá se auto-sabotando. Então não adianta querer evoluir no violino se tu não coloca um estudo eficiente em ação. Se tu não coloca o teu estudo na agenda. Se tu não trabalha a tua mentalidade para conseguir desbloquear o que trava a tua evolução. E ainda mais, se a tua técnica não está adaptada ao teu corpo. Então tem a técnica geral, que muita gente ensina, mas tem a técnica adaptada ao teu corpo. Então, por exemplo, quando eu aprendi a tocar violino, mais de 15 anos atrás, eu aprendi a tocar como meu professor tocava. Ele era um homem com braços muito grandes e ele tocava com o violino aqui. Meu arco nunca ficava reto. E não era minha culpa. A culpa do meu arco ficar torto era a posição do violino. Porque com aquela posição, o arco nunca ficaria reto. Então, adaptando a técnica, a postura do violino ao teu corpo, muitas coisas vão ser solucionadas automaticamente, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? O áudio tá bom? Só me digam aqui, por favor. Então, vamos lá. O assunto da live de hoje é sobre como encaixar o violino na rotina, tá? E eu vou usar hoje o material workbook do curso Aurora, tá? Então, eu assisti as aulas do curso Aurora novamente e eu decidi aplicá-las durante esses próximos dias para provar que elas funcionam. Então, bora lá. A primeira aula se chama Arte de Encaixar. O objetivo inicial é mapear o tempo disponível, tá bom? Então, tu vai decidir ali espaços de 20 a 30 minutos no seu dia que você acaba gastando um segundo, que você acaba gastando, por exemplo, no Instagram, ou assistindo TV, ou só no celular, passando horas e horas sem aprender nada, só gastando o teu tempo, sabe? Então, assim, primeiro tu vai separar esses horários. Eu já separei os meus. E após separar esses horários, aqui tá pedindo para anotar 2 momentos, só 2 do teu dia, que você pode estudar violino. Então, por exemplo, eu tenho 20 minutos disponíveis. Então, ali tu vai escrever 20 minutos. Na segunda-feira, que é hoje no caso, deixa eu conferir aqui, às 4 da tarde, tá? E aí tu vai escrever todos os dias da semana 2 momentos disponíveis. E aí depois disso tu vai refletir como que estudar esses 2 blocos de 20, 30 minutos por dia podem podem te ajudar a evoluir. A segunda aula se chama Identificando o papel do violino na sua vida. Porque se você não tem prioridades definidas, nada vai ser feito com qualidade, certo? Então, assim, é muito importante tu definir as suas prioridades. Se o violino não é uma prioridade, tu não pode esperar que você vai ter uma grande evolução. Porque nada que não é prioridade vai acabar evoluindo. Por exemplo, se na academia não é prioridade para ti, então tu vai ter que se satisfazer em não ter músculos. Faz sentido? Então, quando tu decide as suas prioridades, tu vai fazer um compromisso. Então, aqui tá pedindo para listar as atividades que tu mais faz por dia. E às vezes essa atividade ela pode ser muito difícil e dura, porque talvez seja ficar no celular.
Talvez essa seja uma prioridade tua. E percebe que a prioridade que tu tem é o que tu mais faz no teu dia. Agora a gente tá fazendo só um escaneamento do que realmente tu faz. Faz sentido? Boa noite, Sandro. Tudo bem? Então aqui vai ter um espaço no workbook para tu escrever as tuas prioridades. Então, por exemplo, ficar no celular, que talvez é o que tu faça. Assistir TV, trabalhar, ir pra academia, tocar violino, estudar violino. Então vão ter muitas prioridades e tu vai escrever top 3 aqui, tá bom? Depois disso, tá pedindo pra tu perceber se o violino está nessa lista de prioridades. E se ele não está na sua lista de prioridades, por favor, reflita, tá? Quais são as minhas expectativas em relação ao violino? Novamente, é uma coisa que eu trago muito no curso. Tu não pode se sabotar colocando as suas expectativas, estou falando em inglês, as suas expectativas lá em cima, teu nível de dedicação lá embaixo. Tu tá se sabotando se tu fizer isso. Tu não pode esperar tocar uma música difícil e bem ela, tocar, por exemplo, Meditação de Thaís com lindo som e lindo fraseado, se tu não coloca isso como prioridade na tua vida. Então isso é muito importante. Então, percebe, as tuas expectativas estão alinhadas com o tempo e esforço que estou dedicando ao violino? Estão ou não? Seja sincero com você mesmo. E o que eu posso mudar na minha rotina para incluir o violino como uma prioridade? Então, vai ter de novo um espaço para tu escrever e tem a opção. Se o violino é já uma prioridade, também vão ter perguntas específicas. E esse workbook, ele vem junto com o curso, tá? Então, depois de cada aula, tu vai receber as atividades para fazer para partir para a ação. Atividade número 2 da aula, de número 2, identificando o papel do violino na sua vida. Então, vai ser construindo a pirâmide de prioridades. E agora vai doer novamente, tá? Porque aqui é para tu escrever o que representa o que tu faz agora. Então, se talvez tu gaste mais tempo mexendo no celular, talvez a ponta da tua pirâmide vai ser mexer no celular. Isso é horrível. Isso é horrível. Então é muito importante tu rever as tuas ações. Por isso que o curso Atena, ele não é só sobre tocar violino melhor. Sim, tu vai evoluir, tu vai usar o teu tempo de uma forma mais eficiente. Tu vai desbloquear, por exemplo, as mudanças de posição. Vai conseguir tocar mais rápido, desbloqueando a mentalidade. Tu vai conseguir ter mais motivação com o violino. Tu vai sim estudar mais. Mas ao mesmo tempo, isso é para te transformar como um todo. Não é um curso normalzinho de violino. É um curso que talvez até vá machucar, porque tu vai ter que olhar para si mesmo e refletir muito, tá? Então, temos a base da pirâmide, que é o que tu acaba fazendo menos, e a ponta é o que tu mais faz. Então, por exemplo, se o que tu mais faça seja trabalhar, tu vai escrever trabalho na ponta, tá? E depois tu vai refletir sobre essas prioridades. E essa reflexão vai ser muito importante, porque a partir dela, eu vou explicar tudo na aula, então tá tudo explicadinho na aula do curso aqui. É só o workbook. Eu acabei de assistir as aulas, então tô com tudo fresquinho, tá? Então, aqui a pirâmide de prioridades. Também tem a opção de imprimir colorido, tá? Ou até encadernar o workbook. Mas eu não fiz assim porque a impressora da minha casa não tem cor. Enfim. E aí, depois de tudo isso, tu vai refazer essa pirâmide de prioridades. Tu vai refazer a pirâmide do jeito agora que tu quer. E, por favor, coloque o violino em algum dos 5 níveis, tá bom? Esse é o objetivo. E também deixar tuas expectativas
de acordo com o teu nível de prioridade, tá? E aí também vão ter mais perguntas. Então, por exemplo, quais mudanças tu vai ter que fazer na tua rotina para seguir essa pirâmide de prioridades que tu sonha, que tu quer? Porque o que tu faz vai definir o que tu é. Tá bom? Então isso é super importante. No geral. Então quando tu evolui no violino, então também evolui em outras partes da tua vida. Passando para a próxima aula, que são estratégias para integrar o violino na sua agenda sem estresse, tá bom? Essa aula é uma aula que eu adoro. Eu fiz ela realmente pensando em quem trabalha e tem outra vida além do violino. Então, para quem trabalha, conseguir realmente estudar violino, evoluir no violino, mas sem aquele pensamento de culpa, aquele sentimento de culpa de não conseguir fazer o suficiente. Então, o passo 1 vai ser revisitar a sua agenda, tá? E ver como as suas prioridades estão distribuídas na agenda. Então, novamente aqui, ó, workbook com espaço todo para escrever. Atividade 2, escolhendo como usar o seu tempo. Então, assim, eu vou dar uma sugestão, um curso, mas o principal é você saber o que tu vai fazer com o seu tempo, porque o tempo é seu. Entendido? Então, se você quer só dedicar 10 minutos por dia, tá tudo bem. É sua escolha e você também vai lidar com as consequências, certo? Então tem toda essa parte aqui, como que as suas escolhas podem impactar o seu bem-estar em geral no progresso com o violino. Atividade número 3, reservando tempo para o violino. Então tu vai aprender a criar um espaço de estudo, onde tu vai conseguir ter um estudo mais produtivo. E um plano de 2 semanas para você encaixar o violino na agenda. Tudo isso super organizado e feito para aplicação. Agora, próxima aula sobre o impacto da mentalidade no progresso musical. E essa aula, ela é incrível, tá? Porque aqui tu vai trabalhar como o teu pensamento tá afetando o teu progresso. Porque muitas vezes só se fala de técnica. Mas o nome do curso é Aurora, o violino além da técnica. Porque tem muitas coisas aqui que afetam a tua evolução. Então, uma das partes principais é identificar o que tu pensa. Quais são os seus pensamentos quando tu vai estudar? Quais são os pensamentos que tu tem quando tu erra? Ao identificar isso, tu já vai ter uma dessas respostas para conseguir estudar melhor e como conseguir evoluir e bloquear esses pensamentos. Então, se tu erra e aí tu percebe que antes do erro tu tá pensando, tu tá com medo daquela coisa que vai vir, tu já sabe o que fazer, tá bom? E depois disso, vai ter um diário de estudos. Olha esse material de elite que vai ter durante esse curso. Porque assim, ó, tem diário de estudo. Tem diário de estudo pra você não ter desculpa. Esse workbook que eu fiz, ele é feito pra você não ter desculpinha. Então não vai existir desculpinha pra não aplicar. Vai ser evoluir ou evoluir. Só tem essas duas opções. Nada além disso. Eu não vou dar a opção de vocês não aplicarem. Então vai ter esse diário de estudo. Super, assim, intuitivo. Para você conseguir ter um estudo mais eficiente. E realmente, o que você pensa de si mesmo como músico? O que você pensa antes de começar a estudar? Então isso daqui tu vai aplicar todos os dias. Depois disso, depois de escrever durante uma semana inteira, tem diário de estudo para uma semana inteira.
atividade 3. Criando os ciclos negativos. Então, tu vai identificar quais são esses pensamentos negativos que vêm quando tu vai estudar e tu vai substituir ele por um pensamento positivo. E tudo isso feito de uma forma com que você vai conseguir aplicar no dia a dia. Próximo módulo, mudando a perspectiva sobre o estudo e a prática. Próxima aula. Então, tu vai trabalhar essa mudança da mentalidade sobre a prática. Então, novamente, a gente vai analisar o que tu pensa antes de estudar e mudar alguns desses pensamentos para te ajudarem a ter uma relação melhor com o violino. Para te ajudarem a começar a sentir mais prazer tocando, a se sentir mais capaz. E não ver o violino como algo super difícil, porque não é. Porque se você já tocasse perfeitamente, por que você precisa estudar? Não faz sentido algum, certo? Então, isso daqui foi feito para você mudar esses padrões, mudar esses pensamentos sobre eu não sou talentoso. Não, não é isso. Talvez o vídeo que você gravou não seja bom agora, mas isso é só uma figura, um recorte de como tu tocou uma vez. E sabe a melhor parte? Se tu tem um mindset positivo que te ajude a evoluir no violino, tu vai usar isso